É isso aí, torcida do Vascão. E pessoal, vamos aqui para mais uma notícia, mais aqui um conteúdo trazendo para vocês mais ESPN comentando sobre o Vascão, trazendo as últimas informações do nosso Vascão. Torcedor do Vascão, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Vascão. Agora, sem mais enrolação, bora para mais um cortezinho, mais uma informação quentíssima do Vasco. Gabigol, ninguém falou. Falando Indicaram uma hora tanto. do programa o Gabigol ontem. Ó, Pedro, olha lá como é que tava. Isso aí é São Januário, histórico estádio, e aí o treino rolando hoje. Isso aí mexe bastante com o ânimo. O Atlético vai enfrentar, o Vasco vai enfrentar o Atlético, daqui a pouco nós vamos falar do Atlético também. Mas, ó, hoje a gente tá vendo aí um treino. Como é que você acredita que o Vasco vai para esse momento, Pedro? É diferente? É muito bacana, apoio da torcida, véspera de jogo decisivo. Um Vasco que você pega 3 meses, 2 meses atrás e fala, ó, naquele imbróglio todo de não sabe qual era o futuro, 777, Pedrinho assumindo o controle. Você virar e falar que você tem um jogo para estar numa final de Copa do Brasil depois de 13 anos é muito interessante. Agora, isso tudo é parte do que pode entrar em campo, mas tem bola, né? Tem um time que tentou um esquema contra o São Paulo e não funcionou, você não sabe qual vai ser a participação do Paê, o desenho de meio de campo, se é um time que vai voltar a competir porque não passou setembro inteiro sem vencer, não venceu ainda em outubro. Então, o Vasco aposta muito nisso aí, que a gente está vendo, São Januário, torcida, mas o confronto pede um pouquinho a mais para você virar um duelo contra um time como o do Atlético Mineiro, Edu. Ô, Nath, o Atlético Mineiro, ele vai com essa vantagem, mas também não pode se comportar para ficar em cima do resultado, né? E o Milito falou sobre isso, né? De não só sentar no resultado, mas buscar defender não só o resultado de ida, mas fazer um resultado bom também na volta para não correr nenhum risco. A gente já sabe das dificuldades. A gente analisava aqui no jogo da ida o quanto o Vasco teve dificuldades quando descompactou. Quando os volantes não sabiam para onde correr, quando o Léo dava um bote totalmente errado e deixava a zaga descoberta, quando o God of Zaga, como gosta de falar o Prates, toma decisões equivocadas, e o Galo explorou bastante isso e poderia ter feito até mais. Então, vamos ver como é que esses times vão se comportar. É um time que tentou fazer uma ideia de jogo no meio de semana, que foi o Vasco, com o Paiva, que não deu certo. Perde muito da estrutura de meio de campo, ganha em qualidade, mas perde muito da combatividade de meio de campo. E um Milito que tem jogadores na mão aí para tentar manter e chegar à final. Quem chega melhor para você, Zé e Bubu? Para vocês, quem chega melhor, assim, Bubu já abraçou o time dele desse lado da chave. Quem chega melhor? Quem chega melhor é o Zé. O Zé tinha chegada... Atlético. Né? Pra mim é o Atlético. Acho que no momento, né? Não só pela vantagem, o momento. Além do momento, é um elenco em que o Milito pode mexer mais, né? Acho que tem mais jogadores ali, embora alguns estejam machucados, tudo, mas eu acho que ele tem mais repertório. O time do Vasco, ele tem algumas limitações. Se os dois volantes não conseguem fazer uma boa proteção para a zaga, ficam expostos demais. Enquanto eu acho que o Vasco consegue ser um time aguerrido, de marcação, de pegada, ele é um time muito competitivo. Nós vimos aí no primeiro tempo, né, no jogo contra o Atlético Mineiro, tinha ali... Ele jogava com 4-3-3, mais ou menos, né? Ele jogava com os dois volantes centralizados e tal, e depois que conseguiu fazer o gol com o Coutinho, depois o Atlético acelerou um pouquinho mais o ritmo, conseguiu colocar um pouco mais de intensidade. Os volantes já não conseguiam mais fazer as marcações que deveriam serem feitas, né, durante o jogo, em termos de movimentações ali, e aí o time do Atlético conseguiu jogar. Mas o time do Vasco é competitivo, é um time que briga, que vai lutar. E joga, Foi, é preciso entender que o time... Mas sabe o que eu acho, Pedro? Que eu falo que é competitivo, sabe por quê? Porque amanhã é um outro campeonato, é um outro regulamento, é uma outra forma de ver o jogo, de sentir o jogo. Você vai jogar em casa, tem a torcida, então assim, todos os fatores que podem ajudar o Vasco. Agora, o começo do meu comentário era, quando os volantes não conseguem fazer essa proteção na zaga, o time do Vasco fica vulnerável. Porque aí fica todo mundo desorganizado. Nossa, craque Fala, levantou... Tem uma dúvida que é fundamental para o confronto. O Bubu tá fechado com quem amanhã? Essa é a pergunta para gente pro break. Isso é fácil. Né? Eu já falei aqui que essa final é Flamengo e Vasco. É uma final carioca, porque eu defendo muito o futebol do Rio de Janeiro, né? Vai, O pessoal do pergunta. Galo
tem uma certa birra com isso, fala, vocês do eixo, é Rio-São Paulo, só fala tal. Pergunta, eu respeito Pedro. demais o Galo. A pergunta inicial, eu tô com o Zé, que é ela, quem chega melhor? Até porque o Vasco, pega os últimos 10 jogos do Vasco, o Vasco ganhou pouquíssimos jogos, né? Então, assim, o Vasco não está numa fase boa. Mas existe a mística, existe muita história. Você viu quando o Vascão tava treinando ali? Cara, falta 1 minuto pro break. Continua. Você viu quando o hino do Vasco? Pega o Vascão hino. tava treinando, ele tava abrindo a casa do legítimo clube do povo, como eu falei, o Vascão. Então, se o Galo tem a Convença massa... o Pedro que o Vasco O vai Galo passar. tem a massa, mas jogando na Arena MRV, ele não consegue abafar tanto o adversário quanto o Vascão faz no Caldeirão de São Januário. Então, essa mística, essa história... Vascão? A gente fala Vascão, assim que a gente fala. Com carinho pelo clube. E assim, essa devoção, a torcida apoiando, tal, disposição, o Vasco vai conseguir levar para os pênaltis e aí ele é favorito nos pênaltis. 30 segundos pra você, concorda ou não? Ah, eu não tenho que concordar com nada. Ele ontem também falou pra mim que a mística, que o Flamengo tinha mais vitória que todos os outros rivais. Contra o Fluminense tinha mais vitória, o Botafogo tinha mais vitória, vai chamar mais vitória. É verdade. O Filipismo, que o Gabriel voltou, que era tudo deu no que deu. Então, é muito triste pro Vascaíno ver o Bubu abraçado ao clube. Segunda vai ser bom. É o beijo da O viúva. Vascaíno fica mais otimista Segunda, acho que eu vou quando ver ele de me casa. escuta, né? Não, Não, vai. pipoca. Ô, Zé, traz uma pipoquinha, segunda. Não vai vir de... Não. 2 horinhas de treino. Não, quero vocês aqui. Aí vem você e tô com vários. Léo Jardim vai se recuperar O histórico mostra. da falha que ele teve contra o São Paulo. Léo Jardim, destaque nesse jogaço. Vamos pro intervalo lá, uma certa chateação de um deboche. lado, um deboche. O Loures tem um monte de corte lá também. O Giovani do vai Vene. fazer... Em nenhum momento eu falei que o Flamengo ia ganhar do Não, Flu. você vai repetir Toma. aqui que eu vou guardar o corte. Vamos lá, ué, mas isso é inegável, gente. Tem corte aí do Vene Não, ele tava falando que quer filmando pegar no o teu Vasco, tênis. afinal. Temos mais um hoje, Não. dia 18 de outubro de Tem que marcar. 2023. Isso aí. Gente, eu trabalho no programa Carioca. Eu vou torcer pro Galo passar por quê? Vamos, Vascão, vamos passar, ué. Tem que ser Flamengo e Vasco na O final, Vasco ué. realizou hoje de manhã passar do Corinthians, um tá? treino aberto para a torcida. Foram cerca de 10 mil torcedores que acompanharam esse treino aberto. É um VT isso não, né, gente? É um Ilustra, né? E mais gente que no setor sul ontem. Essas são imagens do treino aberto. A gente mandou nossa equipe lá. Um beijo pro Luna, todo mundo que foi. Ô, Pedrosa, você não foi? Não. A pergunta que tá no ar. Foi ou não foi? Não fui. Não foi. Primeiro que eu tenho que trabalhar. Não, e você é coerente também, Sou né? coerente. É isso. Sou coerente. Mas você tem informações sobre esse treino aberto? Fernanda, foi muito mais um treino ali de atividades específicas, ali um campo reduzido, do que de fato algo que a gente pudesse tirar alguma coisa de novidade, tá? Ele nem quis apurar, tu viu, né? Não é nem Tu viu isso que ele não não. quis nem apurar o que aconteceu. Eu entendo, é um tabu, né? A grande verdade é essa. A gente pôde ver alguma coisa ali de diferente? Não, os jogadores treinaram finalização, treinaram esse campo reduzido. Se teve alguma coisa específica depois que a torcida saiu, é outra história. Mas assim, eu não vi nada de muito diferente. O ponto é, gente, olha só. Treino aberto é muito legal para as pessoas que foram lá. O treino aberto é muito legal para todo mundo que pôde comparecer e não vai poder ir amanhã. O apoio da torcida do Vasco é incondicional sempre, sempre em todos os momentos. Eu falei ontem aqui e eu pontuei o que eu tinha que pontuar. Eu critiquei o que eu tinha que criticar. As pessoas não estão se atentando à tabela do Campeonato Brasileiro, mas o Vasco já está a 6 pontos do Z4 e tem um jogo a mais do que o Atlético Paranaense, que é o primeiro time. Então, assim, o sinal de alerta ele tem que ser ligado. Agora, adianta eu ficar aqui criticando e falando o que eu falei ontem? O que eu tinha que falar está falado. Agora, eu tenho que acreditar nesse grupo de jogadores. Eu tenho que acreditar nesse grupo de jogadores que conseguiu, inclusive, 3 classificações nos pênaltis nessa Copa do Brasil, que eliminou o Atlético Paranaense, que eliminou o Fortaleza e que já deu mostras que sim, em São Januário é muito forte. Então, o que eu tenho que me apegar é, o Vasco só perdeu um jogo em São Januário nessa temporada. Pro Criciúma, naquele fatídico 4-0. Depois o Vasco Foi em São a queda Januário... do Ramon Dias, né? Exatamente. Depois o Vasco em São Januário é um time muito forte. Então eu tenho que acreditar nesses jogadores, nesse grupo. Eu tenho que acreditar na força da torcida que vai fazer uma festa maravilhosa amanhã, com mosaico, com faixa, com cruz de malta. E eu tenho certeza que o ambiente vai ser totalmente favorável ao Vasco da Gama. Então não tem nada que eu possa pontuar mais aqui no Campo e Bola do que eu já pontuei. O Vasco não vem jogando bem, mas amanhã é outro dia. Amanhã é a decisão, amanhã é o jogo mais importante do Vasco da Gama nos últimos 7 anos. E eu aguardo muito, eu espero muito que esses jogadores possam entender isso e façam o Vasco chegar à final. E tem um ponto... É isso aí, torcida do Vascão, e vamos aqui, pessoal, para mais uma notícia. Paulinho fala sobre sua chegada ao Vasco e revela detalhes sobre sua saída. O Vasco precisava do dinheiro.
De olho no confronto de amanhã diante do Vasco, o Vasco e Atlético segue se preparando para buscar mais uma final de Copa do Brasil em sua história. E para vencer, o clube conta com a presença de seus artilheiros. Camisa 10 Paulinho, que marcou no jogo da ida. Em entrevista ao GE nesta sexta-feira, o jogador comentou que sua relação com o Vasco da Gama, adversário desse duelo decisivo, como é, né, a sua relação, e contou como chegou ao clube carioca. Primeiro, quando eu fui pro Vasco, minha história começou bem antes de eu ir jogar lá. Como eu falei, minha família era toda vascaína e meu irmão, por mais que ele é tricolor, a primeira festa de aniversário dele, minha mãe fez toda do Vasco. Quando eu comecei no arredor da Vila da Penha, quando eu e meu irmão jogávamos bola, meu pai era muito conhecido na região. O pessoal falava muito para ele: pô, seus filhos jogam bem. Não só eu, mas meu irmão também. Ele também tentou ser jogador e sempre jogou muito bem. O diretor da base da seleção brasileira, o diretor da base do Vasco, era Humberto Rocha, que hoje é falecido. Ele foi professor do meu pai e cortava cabelo com ele na época. Falaram para ele que a gente jogava bem e que eu jogava bem. Isso eu devia ter de 7 para 8 anos. Ele falou para meu pai me levar no Vasco para fazer um treino no futsal. Eu fui, mas já era final do ano, e como já era final do ano, o time já estava todo formado. Tinha muitos jogadores federados. Os outros times pequenos precisavam de jogador. O Madureira ligou querendo pedir jogador, e como eu tinha ido muito bem nos treinos, o pessoal do Vasco falou: "Ô, você vai lá pro Madureira, joga esse final de ano e ano que vem você volta." Aí eu fui para o Madureira, foi muito bem, comecei a ser artilheiro de todos os campeonatos e não queria sair de jeito nenhum do Madureira. O pessoal do Vasco queria muito, e o pessoal do Fluminense, do Flamengo e do próprio Botafogo queria muito, e eu não queria sair, mas o time do Vasco na minha categoria era o melhor que tinha. Como meu pai já via uma projeção muito boa na minha vida com relação ao futebol, ele já começou a me incentivar e me estimular a pensar um pouco mais sério, um pouco mais com razão, por mais que eu fosse criança na época e tudo ali fosse um divertimento. Hoje Paulinho, né, para mim é um craque de bola, joga muita bola. Pode ser que não vingou na Europa, não deu muito certo na Europa, mas aqui no Brasil, ele ali em dupla com o Hulk, joga muita bola. Espero que amanhã ele esteja num péssimo dia. Espero que não dê nada certo para o Paulinho, com todo respeito, que o Vasco passe para essa final. O Vasco que teve um treino aberto hoje, com certeza o pai vai ter um pouco de dor de cabeça para escalar o time, né? Tem muitos jogadores ali que estão indo muito mal nas partidas. O Payet, né, e o Coutinho nas partidas anteriores foram muito mal na derrota para o São Paulo. Mas é isso, né, cara? A Copa do Brasil é outro campeonato. O São Januário vai estar lotado e espero que essa festa termine com a classificação do Vasco para a final. É isso aí, torcedor vascaíno. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu.